chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz e amor. Nos mares do mundo navego e as redes me entrego, tornei-me teu pescador. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E na força do Espírito do Senhor nosso Deus, na proteção da Santíssima Virgem Maria, orando com fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidades. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela libertação de todos os seres humanos, que todos os seres humanos sejam curados, sejam libertados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos com fé, pela cura, pela libertação de todas as pessoas, que todas as pessoas sejam curadas, sejam libertadas e vejam novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. 19º domingo do tempo comum, Dia dos Pais. Oremos por todos os pais. Eu oro com fé pelo meu pai,
pelo meu pai, que ele seja guardado e fortalecido, e oro por todos os pais e oro por todas as famílias, que hoje nós iniciamos a Semana Nacional das Famílias, que todas as famílias sejam renovadas na força do Espírito do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era o contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente boa, no Santo Evangelho de hoje, no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, como inicia-se? Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e saciou aquela multidão com 5 pães e 2 peixes. E quem eram aquela multidão? Aquela multidão somos todos nós, que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos alimentando, está nos guardando e nos fortalecendo. Por isso, tenhamos fé, creiamos,
permaneçamos em Cristo e estejamos na barca com Cristo Senhor. Que assim como está na literatura do Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem. E hoje, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo manda a todos nós entrar na barca e o seguir. Por isso, entremos na barca e sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem sabemos, estamos todos no mesmo barco para a mesma direção. Por isso, tenhamos fé, creiamos, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. E assim, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo despediu a multidão, subiu ao monte para orar a sós. Aqui, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a orar. Todos nós a viver o recolhimento em Deus, a viver a vida de oração. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo ali recolhido em oração. E a barca estava, porém, já longe da terra, e era agitada pelas ondas e pelo vento, que o vento era o contrário. E hoje, povo de Deus, tantas vezes as ondas são violentas e o vento é o contrário. Mas tenhamos fé, que as ondas são acalmadas e os ventos são cessados, são acalmados. Que tantas vezes o vento vem ao contrário da nossa vida, querendo nos derrubar. Mas quem está em Cristo permanece firme. O vento é acalmado e permanece firme na rocha que é Cristo Senhor. E os discípulos, povo de Deus, os discípulos já estavam apavorados, já estavam com medo. Mas logo eles estavam sozinhos, não estavam com o nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento. Mas logo eles avistaram o nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar e ficaram com medo. O que eles pensaram? Pensaram que era um fantasma. Como os discípulos eram fracos na fé, viram o nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre o mar e ficaram com medo. Pensaram que era um fantasma. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tantas vezes, povo de Deus, nós temos medo, nós ficamos com muito medo. Mas olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha ao nosso encontro. Ele nos acalma, Ele nos guarda e nos fortalece. Ele nos protege de todos os perigos. As ondas são acalmadas e o vento é cessado. Ele vem ao nosso encontro e está nos dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Tantas vezes nós temos medo, mas precisamos de coragem. O Mestre Cristo Senhor, o Rei do Universo, está nos dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. E Pedro estava conosco. Pedro sempre o mais preocupado. Pedro mandou ir ao encontro caminhando sobre a água. E o nosso Senhor Jesus Cristo chamou: vem! E hoje, povo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo está chamando todos nós como Ele chamou Pedro. Venha,
venham ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Venham e entrem na barca. Que a tempestade é acalmada, que as ondas são acalmadas e os ventos são cessados. Que o Senhor está nos dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Venham e entrem na barca. Pedro desceu e entrou na barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. E o vento continuava forte, e Pedro ficou com medo e gritou: Senhor, salva-me! Porque o vento era muito forte na barca que Pedro estava. E o nosso Senhor Jesus Cristo responde nesta interrogação: homem fraco na fé, por que duvidaste? Aqui, gente boa, o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para Pedro: homem fraco na fé, por que duvidaste? Como lá onde os discípulos viram o nosso Senhor Jesus Cristo andando sobre a água e eles pensaram que era um fantasma. E o Senhor chamou a atenção para eles terem coragem. Coragem, sou eu, não tenhais medo. E depois Pedro na barca, o vento era forte e Pedro ficou com medo. E disse ao Senhor: Senhor, salva-me. Pedro estendeu a mão, o nosso Senhor Jesus Cristo estendeu a mão e segurou Pedro. E chamou a atenção de Pedro para Pedro ser forte na fé, para Pedro não ter medo. E hoje está chamando a nossa atenção para que nós sejamos corajosos, para que nós não tenhamos medo. Vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as ondas são acalmadas e o vento é cessado. Sejamos corajosos, sejamos fortes na fé. E por isso, depois que o vento foi acalmado, assim que subiram no barco, o vento acalmou. E as pessoas que estavam no barco prostraram-se diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E se prostraram-se diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que reconheceram quem Ele é, que Ele é o Cristo Senhor, o Rei do Universo, o Deus Salvador. Por isso prostraram-se, adoraram-se, que esse substantivo prostraram-se é adorar a Deus, é adorar a Cristo Senhor. E disseram: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente Tu és o Deus verdadeiro, o Cristo Senhor. Pontos chaves no Santo Evangelho de hoje, povo de Deus. Na pedagogia fundamental é para que todos nós sejamos fortes na fé. E a psicologia fundamental do Santo Evangelho deste dia do Senhor é a coragem. É para que todos nós tenhamos coragem e vamos ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e permaneçamos nele. Coragem, entremos na barca com Cristo Senhor, que as ondas são acalmadas e o vento é cessado. Não tenhamos medo, sejamos corajosos, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança,
Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó Rainha de Misericórdia, ó Santa Mãe de Deus, ensine todos os seres humanos a terem coragem e permanecer em Cristo e fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São Bento, rogai por nós. Glorioso São Bento, que foste sempre amigo e pai dos pequenos e necessitados, olhai para nós que hoje recorremos a vós. Vede nossas necessidades espirituais e materiais e socorrei-nos. Com muita confiança pedimos, concedei-nos a graça de que tanto necessitamos. Ó glorioso São Bento, interceda junto à Santa Mãe de Deus para que todos nós derrotemos todos os tipos de demônios, precipitemos todos os tipos de malignos e que todos os seres humanos sejam curados e sejam libertados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajudai-nos no seguimento de Jesus e na vitória contra as tentações. Apoiados no poder da cruz e na força de vossa intercessão, esperamos um dia chegar vitoriosos à glória eterna no céu. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente boa, olhemos bem na psicologia fundamental do Santo Evangelho deste dia santo, deste dia do Senhor. Coragem, sou eu, não tenhais medo, para que todos nós não tenhamos medo, para que todos nós tenhamos coragem e permaneçamos em Cristo e estejamos rezando uns pelos outros. Feliz domingão, bom e delicioso almoço, e que tudo seja renovado em toda a sociedade, em todas as famílias. Eis que faço novas todas as coisas.
nossa voz.